Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre Revolução Industrial, que foi uma transformação na forma de produzir as mercadorias e também nas relações de trabalho. Essa transformação ocorreu primeiro na Inglaterra, né? Teve início na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, mas depois se espalhou para outras partes da Europa e do mundo. Para entender esse impacto, essa transformação, né, essa ruptura, a gente precisa pensar um pouquinho como as coisas eram antes, né, antes desse ponto de mudança, para aí a gente poder fazer uma comparação. Então, antes da Revolução Industrial, as pessoas a maioria vivia no campo e exerciam atividades primárias. Como assim, né? Pesca, pastoreio, pequena agricultura, e geralmente era para o consumo próprio ou daquela comunidade local. Os meios de comunicação a longa distância também não eram muito rápidos e muito eficientes, os meios de transporte também não. Então, era uma comunicação um pouco mais lenta do que depois ela vai se tornar bem mais ágil. Nesse contexto, as pessoas também organizavam o seu tempo, né, organizavam o trabalho ao longo do dia de acordo com a forma que lhes parecesse melhor, né, na organização diária. Diferente do que vem acontecer depois, em que o tempo vai ser marcado pelo apito da fábrica. Então, no campo, as pessoas se organizavam pela passagem do dia e não por essa hora demarcada, determinada, que vai entrar na rotina de trabalho, transformando essa rotina de trabalho e que foi ocasionada pela Revolução Industrial. Desde os tempos mais remotos da história da humanidade, como o período paleolítico, lá na pré-história, que os seres humanos utilizam elementos da natureza a seu favor, vão transformando o ambiente, vão pegando aqueles instrumentos que eles dispõem e modificando-os para que facilite sua vida. Essa função, esse artesanato, ele atravessa épocas e durante o período pré-revolução industrial, né, ainda havia a produção artesanal, ainda era muito forte. Na produção artesanal, o que acontece? Todo o processo de confecção de um produto, ele fica nas mãos de uma única pessoa. Então, por exemplo, quando vai se fabricar um sapato, uma única pessoa que curtia o couro, cortava, costurava, pregava sola, fazia os acabamentos. E todo esse trabalho artesanal, ele demandava mais tempo, né? Porque uma única pessoa fazia todo aquele produto. No artesanato, a pessoa, né, o artesão que faz aquele produto, ele detém o conhecimento, que é como fazer, e os meios de produção para fazer aquilo ali, as ferramentas, né? A tesoura, ela cortar, né, as facas, as lâminas, a agulha para a costura, martelo para bater a sola. Então, todos esses instrumentos pertencem ao artesão e à forma de fazer. Observem bem como isso vai se transformando à medida que a situação vai avançando. Como assim, professora? Porque, veja bem, com a expansão do comércio, com o aumento da atividade comercial, o que os comerciantes pensaram? Né? Nós precisamos de mais produtos. Só que os artesãos, eles não fabricavam na velocidade que esses comerciantes queriam. E aí, o que eles pensam? A gente tem o dinheiro, vamos alugar um galpão e botar esses artesãos para trabalhar para a gente nesse galpão. E é aí que surgem as primeiras fábricas, só que elas são diferentes das fábricas que a gente conhece hoje. Por quê? Porque nessas fábricas, os artesãos, eles estavam trabalhando lá, mas eles ainda tinham o domínio de todo o produto. Eles ainda tinham os meios de produzir e o conhecimento necessário para produzir aquele produto. O que mudou nessa relação?
os comerciantes que agruparam esses artesãos numa fábrica, eles pediam quantidade, determinado modelos, mais ou menos, né? Aquele modelo que estava mais saindo, aquele produto que estava mais saindo, que era mais necessário para a venda. Então, eles determinavam esse ritmo de produção, só que ainda não era um ritmo de produção acelerado, como ele vai se tornar posteriormente. Essa organização dos artesãos dentro dessa fábrica, ela marca a passagem do artesanato para a manufatura, porque já é uma mudança na organização, né, na forma de produção. Depois, para estimular ainda mais a produção, para aumentar ainda mais a produção, se desenvolveu um tipo de linha de produção. O que era isso? Cada funcionário ficaria responsável por apenas uma parte da confecção do produto. Então, uma pessoa cortaria o couro, outra pessoa costuraria as partes, outra ficaria responsável por produzir a sola. Então, a gente já tem aí uma alteração. Observem que antes o artesão ele tinha um total controle e quando entra o processo de linha de produção, não precisa mais ter aquele controle, ter aquele conhecimento de todo o processo. Basta conhecer uma parte. E com isso você vai privando esse trabalhador de que ele conheça como faz todo o produto, já que ele vai ser responsável por apenas uma parte da confecção daquele produto. E aí depois vem a introdução das máquinas. As máquinas que substituem alguns trabalhadores, uma máquina que vai ser operada por uma pessoa, mas que pode fazer o trabalho de 5, de 6, de 10 pessoas. Então, a gente já tem uma nova passagem, uma passagem da manufatura para maquinofatura. Então, com a introdução da maquinofatura, essa passagem da manufatura para a maquinofatura, a gente tem uma definição das relações de trabalho que se estabelecem a partir dessa revolução industrial, em que a gente tem de um lado os operários, que tinham apenas sua força de trabalho para vender, já que eles não possuíam os meios de produção, que eram as máquinas, e eram muito caras, eles não podiam comprar. E do outro lado, a gente tem os industriais, que eram os donos da fábrica e que tinham os meios de produção. Como eu falei no início, a Revolução Industrial começou na Inglaterra e depois se espalhou para outras partes do mundo. Mas por que na Inglaterra, né? O que tinha lá para ter iniciado esse processo por lá? Primeiro, a Inglaterra possuía uma burguesia que vinha enriquecendo cada vez mais através das atividades mercantis. Então, tinha dinheiro para investir nisso. Além disso, a participação desses comerciantes no parlamento também foi fundamental, porque o parlamento era o local onde se aprovavam as leis. E eles começaram a trabalhar para criar leis que beneficiassem os interesses deles. Também a Inglaterra tinha uma grande jazida de carvão e também de aço, materiais fundamentais para a geração de energia e para a construção das máquinas que operavam nas fábricas. Também com o processo de cercamento no campo. O que é isso, professora? As propriedades que antes eram usadas para o plantio, para a agricultura, deixaram de produzir, de ser utilizadas, né, para a agricultura, e passou a ser usada para a criação de ovelha e produção de lã, para justamente alimentar essa crescente produção de tecidos que a Inglaterra vinha passando. E aí, essas pessoas que trabalhavam no campo acabaram perdendo seu emprego, porque na agricultura precisa de mais pessoas do que numa criação de ovelhas, né? Na criação de ovelhas basta alguns pastores para cuidar ali da região e não de tantos trabalhadores braçais. E aí essas pessoas vão para a cidade buscar emprego na fábrica. E aí isso favorece, por outro lado, por quê? Porque fornece uma grande quantidade de mão de obra para essas fábricas, de pessoas dispostas a trabalhar. E quando há muitas pessoas para trabalhar e poucas vagas no mercado,
a tendência é que o salário diminua, porque qualquer um vai querer pegar aquele trabalho, né? Além da forma de produção e das relações de trabalho, a Revolução Industrial também transformou outros setores da vida, como a medicina e os meios de transporte que tiveram a melhoria, e isso acabou dando impacto na qualidade de vida, que aumentou um pouco mais em relação ao período anterior. Com isso, há um boom demográfico, que é isso, né? Mais pessoas num curto espaço de tempo, porque se a qualidade de vida melhorou um pouco, quer dizer que menos pessoas, né, estão morrendo. Então, mais pessoas estão atingindo a vida adulta. Então, isso dá um boom demográfico. Só que, por outro lado, essas melhorias não chegaram para todas as pessoas. E essas relações desiguais, né, como muito dinheiro na mão de poucas pessoas e muitas pessoas em condições miseráveis, acaba aumentando ainda mais essas desigualdades sociais. Além disso, a exploração sem regulamentação, sem nenhuma orientação para uma exploração dos recursos naturais, trouxe sérios impactos ambientais por causa da emissão de gases poluentes, desmatamento de várias áreas nativas, e a Revolução Industrial acabou nos deixando impactos ambientais que sofremos até hoje. Um deles, o aquecimento global, é uma herança desse aquecimento, da emissão desses gases no passado e que a gente está sofrendo os impactos hoje. E as decisões que vamos tomar hoje vão impactar as gerações futuras. A Revolução Industrial também impactou a organização espacial da cidade, com uma divisão clara entre a área dos ricos e a área dos pobres. Os burgueses procuravam as áreas mais arborizadas, mais distantes das fábricas para viver, áreas dotadas de serviço público com uma melhor qualidade de vida. Enquanto isso, os operários viviam em condições insalubres e mais próximos da fábrica, mais expostos à poluição. Procuravam viver também mais próximos da fábrica porque é a distância para o trabalho, né? Também isso contava bastante. A condição deles de trabalho na fábrica não era nada favorável. As jornadas de trabalho iam de 14 até 18 horas diárias. Não havia descanso semanal, nem férias remuneradas. Não havia licença maternidade. Não havia afastamento por doença. Se o operário não trabalhasse, ele não recebia por aquele dia. Também as condições de segurança e de higiene eram muito precárias e os acidentes de trabalho eram comuns, sem indenização por acidente de trabalho. Também mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas e recebiam salários bem menores que os dos homens, o que já era algo bem baixo. Para se apoiarem e lutarem por seus direitos, os operários se organizaram em associações de apoio mútuo, os sindicatos. Eles se organizavam para apoiar os operários em caso de doença, de afastamento, né, por doença, de invalidez. E, de início, eles não eram reconhecidos. Eram organizações que eram até reprimidas. Só que depois de muita luta, eles conseguiram ser reconhecidos e conseguiram alguns avanços. Muitos direitos dos trabalhadores foram conquistados através das lutas dos sindicatos. Dentre essas conquistas, a gente pode citar a redução da jornada de trabalho, o descanso semanal, a aposentadoria, que antes não existia. E a aposentadoria foi uma conquista, sim, da luta desses sindicatos. E muitos outros pontos que fazem parte da legislação trabalhista até hoje foi uma conquista dos sindicatos. Nenhum direito ele vem sem luta. Todos os direitos que os trabalhadores conquistaram até hoje foi por lutas de grupos no passado. E sempre é preciso estar atento para garantir a manutenção desses direitos, pois eles sempre estão ameaçados. As desigualdades decorrentes do processo da Revolução Industrial, elas acabaram levando pensadores da época a refletirem sobre essa situação e a oferecerem propostas alternativas a isso. Alguns com ideias contrárias à Revolução Industrial, a esses impactos, né, que essa Revolução Industrial causou, e outros favoráveis a essa nova ordem.
Nos contrários, a gente pode citar o socialismo utópico, com ideias como o de Charles Fourier e Robert Owen. Os socialistas utópicos, o nome utopia, né, quer dizer uma projeção. Algumas pessoas associam também a sonho, uma ideia, né, uma projeção, uma perspectiva do que pode vir a acontecer, do que pode ser construído. Só que os socialistas utópicos, eles diziam que precisava mudar a situação, que as desigualdades eram gritantes e que precisava sim melhorar a situação. Só que eles não apontavam uma saída e nem propunham grandes mudanças na estrutura, nem o fim da propriedade privada, por exemplo. Eles, dentre as ideias, né, propostas por eles, a gente tem os falantérios, que eram tipo comunidades alternativas que o Fourier propunha, ou colônias modelo do Robert Owen, em que as pessoas trabalhariam de forma de auxílio mútuo. Só que isso a parte, né, a parte da sociedade existente. Fora isso, a ordem continuaria da mesma forma. Já o socialismo marxista foi uma teoria fundada, né, desenvolvida a partir de uma análise e crítica da sociedade e teve como seus principais expoentes Karl Marx e Friedrich Engels. O que eles diziam, né? Eles afirmavam que uma sociedade mais igualitária seria possível a partir do fim da propriedade privada e da união dos operários contra a burguesia, e que aí se implantaria um regime socialista, que seria um passo, uma etapa que levaria a chegar a essa comunidade igualitária que eles denominaram como um estado de comunismo. Outra corrente de pensamento dessa época era o anarquismo, que ele, ao contrário do socialismo utópico e do socialismo marxista, que não queriam destruição do Estado, o anarquismo queria a destruição de todas as formas de opressão à sociedade. E entre essas formas de opressão à sociedade estava o Estado, a família e a propriedade privada. Então, eles não admitiam qualquer forma de organização em Estado. Então, enquanto socialismo utópico, socialismo marxista e anarquismo viam as estruturas como causadoras dessa desigualdade social, as outras ideias, né, surgiram outras ideias que viam que não, que tinha que ter mais desenvolvimento industrial e que desenvolvimento industrial traria progresso para a sociedade, que para isso era preciso que a economia fosse cada vez mais liberal. Então, fundado, né, tendo como base as ideias lá do iluminista Adam Smith, né, de livre mercado, de livre concorrência, surgiram essas ideias do liberalismo industrial. Dentre eles, a gente pode citar o David Ricardo com a sua proposta de lei férrea do trabalho. O que era isso, né? Para o David Ricardo, o valor da força de trabalho deveria ser apenas o suficiente para a manutenção da vida, o mínimo necessário, sem mais. Além do David Ricardo, também uma ideia muito forte nessa época foi o darwinismo social. O que é que propunha esse darwinismo social? Inspirado lá nas ideias do Charles Darwin, né, da evolução das espécies, esse darwinismo social dizia o quê? Que a livre concorrência no mercado faria uma seleção entre os mais fortes e que isso traria melhoria da sociedade. Essa ideia é um pouco perigosa, porque ela naturaliza as desigualdades sociais. Então, é preciso estar muito atento, porque essa ideia do darwinismo social acaba repercutindo em outras épocas e até hoje a gente ainda vê muito forte. E também havia o Thomas Malthus. Thomas Malthus dizia o seguinte, que a população ela estava aumentando muito rápido e que os alimentos não estavam aumentando na quantidade para alimentar a população. Então, o que que faz? Segundo ele, deveria reduzir o auxílio a essa população, para que assim pudesse se conter o aumento populacional. Então, a Revolução Industrial
é um processo que não acabou até hoje, pois as formas de produção e as transformações das relações de trabalho, elas continuam, e as desigualdades socioeconômicas decorrentes delas cada vez mais se ampliando. Além disso, os impactos ambientais, mesmo com todas as leis de proteção, ainda se passa muito por cima das necessidades de preservar o meio ambiente e de se repensar essa relação com a produção, com o consumo e também de trabalho. Então, eu deixo essa reflexão para vocês. Por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!